que tá falando isso, eu sinceramente eu não sei quando é que vocês começaram a acompanhar política. Mas vamos de novo ver o que aconteceu no passado. No passado, inclusive, a gente tinha a presidente da República, a gente tinha problemas também no Supremo, tá? Porque o Joaquim Barbosa, né? Vamos de novo. O Joaquim Barbosa estava no Supremo. Então, o Supremo nunca foi um mar de rosas, com pessoas conservadoras, que era sempre lindo e maravilhoso. Tudo bem que não tinha um Xande da vida, né? Mas também nunca foi uma coisa maravilhosa. Tinha uma presidente com a caneta na mão que queria colocar uma GLO, formação da Guarda Nacional, que é a Guarda Pretoriana. Só tinha um deputado, tá, não vou dizer um deputado, mas dava para contar nos dedos da mão. Ali tinha o Bolsonaro, tinha o Onix, tinha um que outro ali que eram mais alinhados a esse discurso, pelo menos declaradamente alinhados a esse discurso liberal, conservador, de direita, né, não esquerdista. A situação estava muito pior. E a gente conseguiu fazer oposição, apesar das caixinhas mágicas, apesar de tudo que aconteceu, e a gente colocou o Bolsonaro na presidência. O Olavo de Carvalho, quando ele começou a escrever, era nos anos 90. 90. Imagina o desespero do Olavo de Carvalho falando sozinho. Só que o que acontece? Ninguém quer pegar uma bosta de um livro para ler. Ninguém quer se mudar e ninguém quer assumir a responsabilidade. Todo mundo quer que alguém resolva o problema do Brasil, porque não adianta eu fazer nada, não adianta eu cobrar daqui, não adianta eu entrar com essa iniciativa, eu não posso falar isso porque vai atrapalhar o presidente. E nessa do não posso falar isso, hoje eu vou abrir o post aqui, eu fiz um post falando sobre isso no Twitter, eu peguei um print e eu mostrei o exato momento em que a vaca começou a marchar rumo ao brejo, tá? Eu fiz um post porque o pessoal parece às vezes que ou perdeu a memória, ou começou a acompanhar a política depois, ou não sei o que acontece. Não sei, porque não é nenhuma análise genial, eu não sou gênia, eu não sou super inteligente, não sou nada disso. Mas eu gosto de observar as coisas e fazer as relações. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu postei no Twitter, que é para vocês entenderem. E no momento que a gente consegue entender a situação e começa a tomar as rédeas, a gente também começa a ficar mais em paz. Tem muita gente que não dorme, que está tomando remédio. Eu sei que a situação está complicada. Mas está aqui, ó, o post que eu fiz no Twitter. Deixa até eu aumentar um pouquinho mais para vocês lerem, ó. Não sei por que os juristas estão espantados pelo fato do processo do PL não ter sido distribuído por sorteio. Isso acontece desde 2019. Vocês não tinham percebido? Estamos aqui na internet desde então avisando que iria acontecer exatamente o que está acontecendo. Deixaram o leite derramar. E aí eu trago o post de março de 2019, no início do... O Bolsonaro não tinha nem 3 meses ainda no governo, e o Toffoli abriu um inquérito para apurar fake news e ameaças contra ministros do STF. Esse inquérito, ele não foi sorteado, ele foi entregue na mão do Alexandre de Moraes, que era o ministro mais novo ali da corte, né? E aí depois eu completo, que aí vem o ponto que isso aqui a gente precisa entender, ó. Na época, infelizmente, não tivemos Zambelli indo protocolar na OEA, nem deputados coletando assinaturas para abrir CPI. E também não vi tanta pressão para os diversos pedidos para que os diversos pedidos de impeachment fossem adiante. Fico feliz que finalmente tenham tirado a bunda da cadeira. Temo que seja tarde. Porque, assim, essas ações que estão sendo tomadas agora, que a gente está aplaudindo, que a gente está, né, apoiando, vamos lá, Van Hatten, vamos tirar a bundinha da cadeira. A Carla Zambelli foi para a OEA, legal, mas por que não fizeram isso? O que estava impedindo esses deputados de fazerem isso antes?
Eu vou dizer para vocês o que estava impedindo. Não havia pressão popular, porque o debate dentro da direita foi podado, porque se a gente mostrasse qualquer tipo de cobrança da base parlamentar, nós éramos automaticamente taxados de infiltrados, sofria ali um linchamento virtual. Então, às vezes, até para não se incomodar, a gente falava sobre os outros assuntos. Daí, volta e meia, vinha, pô, pessoal, isso aqui é porque você está falando da Zambelli. A Zambelli é maravilhosa, ela está lá do presidente. Eu não estou falando nem que ela é ruim, nem que ela é boa, só estou querendo saber o que. Eu estou usando a Zambelli aqui como nome, não vou nem usar, porque a gente já tem treta, né? Deputada X. Não fale da deputada X. Ela é da nossa base. A gente só pode aplaudir a deputada X. Só que deputado, não importa se é de direita, de esquerda, centro, transversal, laranja, roxo, verde, vermelho, não importa. Ele só funciona na base da pressão. E se os conservadores não podem pressionar a sua base, acontece o que aconteceu. Por que o Girão, o Marcel Van Hatten estão se mexendo agora? Porque há uma enorme pressão popular. As pessoas estão na frente do quartel, as pessoas estão desesperadas, e a gente falou que esse movimento ele é importante, essas manifestações são importantes, mas parem de se iludir com solução mágica. Não existe solução mágica. A gente tem duas coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode superestimar o nosso inimigo, porque mesmo a esquerda, ela é formada de pessoas. E pessoas podem ser convencidas na base da conversa, da guerra cultural, de tantos outros, né? A gente não pode superestimar achando que eles são super poderosos e que não, eles nunca têm problemas e que tudo que eles querem fazer eles conseguem fazer, porque não é bem assim, eles enfrentam problemas, desde que a gente cause problemas para essa oposição, né? Se a gente ficar quietinho, não. Se a gente só reage ao que eles fazem, isso não é problema. O problema é quando a gente começa a propor. Quando a gente começa a propor uma CPI, quando a gente começa a propor um pedido de impeachment, quando a gente pressiona, isso é problema para a esquerda. E a esquerda teve a vida muito fácil nesse tempo. Muito fácil. Desculpa, mas teve. Então a gente não pode nem superestimar e nem subestimar. Ah, não, agora nós temos aqui um presidente em janeiro de 2019. Pode voltar no meu canal que está lá o vídeo. Posse do Bolsonaro. Eu falei, pessoal, agora começa o nosso trabalho. E o que o pessoal falou? Estou cansado de política. Foi muito trabalhoso eleger o Bolsonaro. Agora eu vou só curtir vitória. O comunismo perdeu. Olha aí a bosta que deu. Então, assim, enquanto as pessoas não entenderem como é que é o jogo político, que essa é uma briga que, desde do Adão e Eva, não, porque só tinha os dois, né? Mas desde que começou a crescer aí, a ter um grupo, sei lá, de 50 pessoas, já começou a ter um grupinho que cria uma coisa, o outro que cria outra, e começou a ter que ter uma política ali, e vai ir até a volta de Jesus Cristo, que a solução que eu creio é a volta de Jesus Cristo. Até lá, a gente vai continuar nesse embate.